Neste vídeo vou demonstrar como é que é a criação de árvores dentro do Unity usando o GameObject Tree. Para isso, eu vou iniciar no projeto por definir uma série de diretórios, árvores, materiais, texturas e por fim cenas. Em seguida vou criar o GameObject Tree, GameObject Created e Tree, e que vai criar na posição 0 a base da árvore, bem como o seu tronco. Também criou no projeto este prefab tree que eu vou renomear árvore 1 e mover para árvores, para o diretório das árvores. Okay. Posso também já gravar a cena. Árvore 1. Okay. Então prefab. Também vou importar o package assets, import package, o package tree creator, porque vou utilizar uma série de materiais que estão dentro do package. Ok, já tem então o package, os elementos no projeto, e vou de volta à árvore. Na vista de Inspector tenho o componente de transformação e tenho um componente que é o de Tree, que posso abrir e fechar, bem como também o componente de Mesh Filter e da Mesh Render dos polígonos da árvore. Mas na árvore eu tenho esta estrutura, que é a estrutura que representa neste momento a árvore, e é constituída por um nó base, Tree Root Node, e pelo tronco, que é este nó, que é o Branch Group. No Branch Group eu tenho este ícone, que é o olho, em que posso alterar a condição de visibilidade do tronco, desativar e ativar. Também tem aqui importante a informação dos vértices e a informação dos triângulos, neste caso 140. É importante para monitorizar a resolução da árvore ao longo que ela vai sendo alterada. Na base da árvore eu tenho aqui uma série de parâmetros que posso alterar de modo a configurar a base do elemento da árvore. Eu vou iniciar já pelo tronco, porque a maior parte dos parâmetros são comuns e é mais fácil pegar já no tronco para avançar no vídeo. Então no tronco tenho a distribuição, e o group seed é um valor randomizado em que permite alterar a base do tronco. Depois tem a frequência para definir o número de troncos que eu pretendo criar. E a frequência, este valor 24, aparece aqui na informação da hierarquia também. Depois tem em seguida a distribuição. Neste momento está random, mas eu posso mudar para alternado. Opposite. E para world. Okay. Vou deixar random. Em seguida tenho o growth scale, mais afastado de crash, e eu posso também fazer o seguinte, é selecionar ao lado do parâmetro do growth scale, bem como também depois uma série de outros. Sempre que tenho este ícone, posso alterar o valor com a curva de Bézier. Já tenho aqui algumas configurações, alguns presets, mas de qualquer modo posso vir aqui e alterar a curva de Bézier e experimentar alterar os parâmetros em vez de ser aqui no slider. O Grow Angle permite definir a direção o ângulo de crescimento, e depois importante é a geometria. Neste momento tem Text and Wire na vista de cena.
Tenho aqui as meshes e neste momento a árvore tem 1916 triângulos. Se eu vier aqui ao level tail e diminuir 1400, estou a alterar a resolução da mesh da árvore, 1500. Em seguida tenho a geometria mode, em que está por defeito branches all. Eu posso ativar branches and fronds. Branches são os ramos, branches and frauds. As frauds podem ser consideradas como as algas, se pensarmos nas algas no fundo do mar ou nas palmeiras. Tem esta estrutura que rodeia o tronco. E também tem a opção de só frauds. Neste caso, eu vou colocar novamente branches all. Eu vou colocar a frequência só 1. Em seguida tenho a forma. Posso trabalhar a forma do tronco. E tenho o comprimento. O raio. Aumentar o raio do comprimento. Depois mais uma série de parâmetros, que é para alterar as propriedades aqui do tronco. E que se pode, neste caso, podem ir experimentando a nível. São pequenos detalhes que permitem adicionar algum realismo depois à árvore em si. E na geometria, não falei, mas tenho aqui o Branch Material, em que eu, como importei o package do Tree Creator, posso selecionar qual é o material e vou aplicar, neste caso, o material Big Tree Bark. Vai demorar um pouco o Unity porque vai importar o material. E este material é o que vai alterar as propriedades de visualização do tronco. É importante, está aqui o material, só ver aqui as propriedades, este material é do tipo o shader, natureza Tree Creator Bark. Okay. Também tenho aqui o tronco, tenho aqui estas opções são para, se eu quiser mover o tronco, se eu quiser mover, se eu quiser rodar, mais fácil assim. Ou então, se eu quiser desenhar livremente, isto é, se eu selecionar um destes pontos e desenhar, eu posso alterar a forma do tronco. A questão de eu estar a fazer desenho livre é, a partir do momento que eu seleciono esta opção e altero a forma, ele vai colocar esta informação em que eu perco uma série de parâmetros que estavam aqui automáticos. E se eu quiser voltar a reverter a forma, tenho que ativar Convert to Pressure Group. Neste caso eu perco o desenho, alterações que eu tive, manuais que eu tive a fazer, mas neste caso volto a ter as opções, ter novamente estas opções. Então, o tronco da árvore, a seguir o que eu vou fazer é adicionar mais um ramo. Para isso, Add Branches. Vou tentar atualizar e adicionou aqui um elemento. Eu vou alterar a frequência. Frequência, eu tenho novamente os parâmetros dos ramos, tenho a frequência, o ângulo e o material. Vou selecionar novamente o Big Tree Bark. Se eu quiser duplicar, adicionar mais ramos,
Posso selecionar o nó e aqui duplicate. Se eu esconder este, de qualquer modo está lá o outro em que eu posso ter os dois em simultâneo. Okay. Para apagar é só. Tenho então neste momento os dois ramos. Vou adicionar em seguida a este ramos, vou adicionar folhas. Para isso, add lift group. E no add lift group tem uma série de parâmetros comuns aos ramos. Posso adicionar frequência para adicionar mais folhas, a distribuição das folhas, e, neste caso a escala e o ângulo de crescimento, e na geometria também o parâmetro aqui da geometria mais importantes, que é o plano. Se eu quiser visualizar com um plano a geometria, ou plano cruzado, no caso 3 planos. Billboard está sempre orientado para a câmera, ou a mesh, e neste caso a mesh vai desaparecer. Porque eu teria que definir aqui um GameObject que funciona como mesh. Vou voltar a colocar o plano. Okay. E no plano vou definir qual é que é o material. Para isso, como eu importei o package, vou selecionar um dos materiais que estão presentes no package. Tenho então já o material. Depois agora posso alterar. O material tem uma textura e o material também tem que ser este tipo natureza Tree Creator Leaves. Eu vou aumentar o número, a frequência. Aqui vou colocar World. Caso. Okay. Fica cross. E para já são os parâmetros. Eu vou gravar a cena. Tenho então esta árvore. Eu vou só mostrar mais um elemento que é na árvore. Se eu for, como é que eu posso alterar a textura, criar um novo material, funcione como folha. Por isso, no diretório das árvores, criar um novo material. Mato folha 1. Vou ao Photoshop. Criar uma nova textura. ...256 por 256 pixels, transparente, ok. E vou desenhar, neste caso, vermelho para ser mais facilmente visível. E verde. Okay. Isto é uma folha. Vou gravar no projeto. E no Save As. Text folha 1 com formato PNG. E no Unity vou ao material folha e vou alterar o shader para natureza Tree Creator Leaves. E vou mover a folha para a textura.
Tenho neste momento o material pronto. Selecionar a árvore. E aqui no material da folha vou selecionar o mato folha 1. E neste momento já está a folha aplicada e com o ponto de origem correto. Gravar a cena. Aqui como é que vou mostrar em seguida como é que se aplica os diferentes modos para aplicar a textura, aliás a árvore, no terreno. Para isso tenho a cena gravada, criar uma nova cena, criar um plano, criar um terreno, aliás. Não vou alterar praticamente nada do terreno, só para mostrar. Vá para texturizado e para adicionar a árvore, add tree, vou selecionar a árvore 1 que foi a que eu estive a criar. Add, tecla Shift para limpar, neste caso brush size é 3A, aumenta para o dobro. Okay. Tem aqui a árvore aplicada. A árvore aplicada ao terreno. Também posso fazer outra opção para aplicar a árvore, é Terrain, Must Place Trees e 3000 e Place. Ele aplica o Unity, aplica a todo o terreno as árvores. Novamente tecla Shift se eu quiser apagar algumas destas árvores. Outra opção é selecionar o Prefab e drag and drop para a cena diretamente para aplicar a árvore. É descer a opção para colocar árvores no terreno. E a nível de criação de árvores é tudo. Aliás, falta uma pequena nota final que é, eu vou gravar esta cena como floresta e vou nas cenas, vou novamente à árvore 1, abrir a árvore 1, double clique, selecionar a árvore, F para centrar, fiz o seguinte, vou adicionar um novo tronco, frequência e adicionar folhas a este tronco. Então a árvore, vou atualizar gravar a cena, aliás. Eu agora vou novamente à floresta e como eu estive a alterar o prefab, automaticamente na cena da floresta ele atualizou a árvore. Por isso a vantagem de utilizar prefabs, neste caso da árvore, é mesmo esta. Posso ter uma cena com as árvores que pretendo criar todas em separado, em cenas separadas, isoladas para poder trabalhar, e depois fazendo uma alteração ou duplicando o prefab em várias instâncias com diferentes materiais ou diferentes parâmetros, ter diferentes tipos de árvores, posso utilizar depois dentro do Unity. E é então tudo a nível de criação de árvores.